Esse programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Muito boa noite a todos. Estamos aqui com Na Cara do Gol toda segunda-feira, hoje um pouquinho mais tarde, né? Devido ao trânsito, o dia que Florianópolis parecia Londres, né, Luana? Isso. É isso aí, então estamos ao vivo, com um programa Na Cara do Gol aqui pela Web TV Play. Um programa que tem o patrocínio e o apoio dos nossos parceiros de Supplies Informática, Reforçar Fundações Especiais e Bazar do Brito, ali no centro de Florianópolis. Hoje vamos falar, é claro, do Avaí e Flamengo, São Bento e Figueirense, como está a situação dos dois clubes em relação à tabela. Vamos falar sobre o futebol catarinense e também vamos falar um pouquinho sobre o Brasileirão Série A e também Série B. Desde já peço aí para você estar curtindo, compartilhando o nosso programa, envie sua mensagem que a gente vai estar debatendo e falando com todos vocês. Antes de mais nada, dá uma boa noite para a Luana, né, Luana? Prazer sempre estar com você aqui para a gente falar sobre futebol. É um prazer sempre estar aqui com vocês aqui também, na Cara do Gol, né, para a gente estar compartilhando um pouco do nosso futebol. A gente sabe que não está fácil, né, o nosso futebol aqui, tanto da Série A quanto da Série B, para os nossos times aqui da capital, mas a gente sempre está aqui para apoiar, né? A gente não pode deixar de apoiar o nosso futebol catarinense. Só lembrando, né? Eu vou excluir aqui, inclusive esse foi o tema do meu comentário hoje lá para a Rádio Litoral. Nós temos, com exceção do Brusque, que conseguiu o acesso, hoje basicamente, e nos campeonatos que estão em andamento, os clubes catarinenses, os 4 clubes catarinenses, eles estão em mal situação na competição. Vou começar aí com a Série B. O Figueirense entrou na zona de rebaixamento. O Criciúma, bem próximo, né? Não dá para dizer que está respirando. Então, qualquer momento entra novamente para a zona de rebaixamento. Também temos, na Série A, temos o Avaí, que é o último colocado, e a Chapecoense é o primeiro. Eu acho que o teu microfone está desligado, então o pessoal falando aqui que o teu volume está bem baixinho. Deixa eu dar uma conferida aí. Alô, som. Aí, vamos ver. Deu aí, Luiz? Vê se você melhorou. Aí, deu? agora sim. Então, como a gente estava falando aqui, os 4 times de Santa Catarina, hoje, bem complicada essa situação com relação ao campeonato dos brasileiros. Tu acha que isso é uma coincidência ou o futebol catarinense perdeu força? Eu acredito assim que o futebol em geral tem muitos clubes passando por dificuldades, né? Até pela crise política aqui do país também afeta o futebol, né? Mas isso já é coisa assim decorrente de tempos, né? Não é só agora que isso está acontecendo, já é alguma coisa assim para se ter visto anos atrás, é uma coisa que já vem se arrastando. Então agora que caiu a bomba assim e está prejudicando o nosso futebol, né? O Avaí, que está em último colocado na Série A, né? E não venceu nenhuma ainda. Está bem complicada a situação. A Chapecoense, que tem até uma estrutura e um financeiro até melhor por investimentos e tudo mais, também está numa situação assim bem ruim, crítica, né? Que a gente espera que saia. E o Figueirense, né? Tá essa coisa aí que a gente, todo o programa está falando sobre a crise financeira no Figueirense, né? Porque é o que mais está atrapalhando assim dentro de campo, né? É verdade, né? Então os clubes catarinenses estão passando realmente por essa dificuldade. É claro que o fator financeiro ela atrapalha muito, mas eu acho que faltou principalmente gestão de grupo, faltou pessoas talvez um pouco mais conscientes, né? Na hora de montar o elenco dos times. O Avaí, para mim, não. Se eu for comparar o time do Avaí desse ano com o do ano passado da Série B, muitos jogadores que saíram teriam condições hoje de jogar. Né? Então isso a gente tira um pouco como que ficou o time do Avaí. O time do Avaí ele não tem uma equipe qualificada para disputar uma Série A, né? Eu acredito que os jogadores, alguns assim, que estão ali, estão bem abaixo para disputar uma Série A.
poderiam ter trago outros jogadores, né? Que estão aí no mercado, que possam fazer a diferença, mas a pessoa, né, responsável que trouxe os jogadores não acertou. Não acertou, né? E aí a gente vai responsabilizar quem, no caso do... Vamos já entrar no caso, então, especificamente do Avaí. O Avaí veio de uma vitória contra o Fluminense na segunda-feira. Fora de casa, né? Fora de casa, onde eu entendi ou percebi que o Avaí tinha assimilado a sua participação e o que era necessário fazer para conquistar o que o Avaí precisa. Porque o Avaí precisa hoje de somar pontos e vitórias para não fazer a pior campanha da história do primeiro turno de um campeonato brasileiro. O Avaí não se preparou bem para isso. Logo depois, né? Porque o jogo do Flamengo já foi completamente diferente. Até quando ele jogou, que eu fui assistir o jogo do Corinthians, eu achei que jogou bem, né? Deu um sufoco ali, o Corinthians se viu bem difícil de jogar o Corinthians, né? Então o Avaí jogou bem. Teve um empate, né? Aí ganhou contra o Fluminense, jogando um bom jogo, né? E contra o Flamengo, a gente sabe que o Flamengo é propício, né, para talvez levar o título, que está fazendo um ótimo futebol, uma ótima campanha, mas também não jogou o suficiente, né? E eu acho que os 3-0 ainda ficou barato pro Avaí, né? Poderia ter perdido de goleada. Olha, o Rogério Ceni, a gente vai até entrar um pouquinho nesse assunto depois, falou um negócio que existem derrotas e derrotas. E eu já venho falando isso por parte do time do Avaí. É necessário entender que uma derrota, um rebaixamento é admissível, a torcida perdoa. Agora, a falta de vontade, saber que você precisa comer a grama, como a gente costuma falar no meio do futebol, para mim o Avaí está faltando disposição. Eu vejo eles jogando como se tivesse tudo certo, como já tivesse aceitado essa situação que o Avaí está, como se já não tivesse mais chance de permanecer. E matematicamente tem, né? Matematicamente tem. Só parece que falta força de vontade ali e garra, né? É isso que está precisando, eu acho, pro Avaí, né? Para a equipe do Avaí. Eu acho que teria que ter alguém ali, um líder ali, para juntar todo mundo e fazer com que o time venha com toda essa raça, né? Que se diz que o Avaí tem, e volte a jogar bem, a ganhar os jogos, porque ele tem chance, assim, de sair dessa situação. Mas falta eles mostrarem isso dentro de campo, né? É claro que a gente falar que uma derrota do Avaí perante ao Flamengo, até mesmo por questões de formação de elenco, no grande poder de compra que tem o Flamengo hoje, era até meio previsível o Avaí ter dificuldades. Agora, a situação do Avaí e os pontos que ele perdeu até o momento faz com que essa derrota seja diferente. Porque o Avaí precisava de um bom resultado, o Avaí precisava trazer um ponto para Florianópolis, porque, por exemplo, se o Avaí, o máximo de pontuação que o Avaí precisa, que pode fazer nesse primeiro turno, são 13 pontos. E se a gente fazer aquele cálculo ali de 45 pontos que o Avaí precisa para permanecer, que é a média geralmente que todo mundo faz ali, é o time que virá permanecer, o Avaí precisa fazer mais de 30 pontos no retorno. É muita coisa, né? E a gente indo um pouco atrás e vendo que o Avaí jogou com uns times que lutam pela mesma coisa que ele e acabou perdendo ou empatando, então não fez o seu papel, jogando contra CSA, contra Fortaleza, todos esses times que estão na mesma... Contra o São Paulo, que quando veio aqui... Não estava numa boa situação, né? Então eu acho que ele perdeu muitas oportunidades, né, de estar numa situação melhor. E agora então vai ter que correr atrás do prejuízo, então. Temos algumas participações aqui, o Marcos Vargas dando parabéns, o Carlos Alberto dando parabéns pelo programa. Boa noite, Maria Luana, na cara do gol, ótimo programa, saudade de jogar um futebol com a Luana, adoro o programa. Futebol aí, Fábio. Meu amigo José Henrique Couteman também aqui assistindo, ele que tem um programa com a VEG Sports, né? Todo domingo é o programa semanal dele e sempre antes dos jogos aí tem uma grande resenha com a turma boa de lá. Salete,
dando parabéns. Marcos. Maria José lá de Belém do Pará. Um Ah, abraço pro isso. pessoal de Belém do Pará. Aquela que estiveram aqui. Isso. Deixa um grande abraço para eles, né? Vem aí. A minha tia, também de Curitiba, tá ligadinha. Salete. Salete. O Marcos também, deixando um grande abraço, assistindo lá de Belém. Nossa audiência indo longe hoje. Tá, hoje tá. Belém do Pará tá com tudo aí. É isso aí. Bom, vamos falar mais um pouquinho então sobre a situação do Avaí. Luana, para ti, é claro, eu não vou fazer isso de quem foi o culpado, mas de quem é a responsabilidade que daqui para frente tirar o Avaí dessa situação. Vamos esquecer o que passou, né? Sim. A gente aqui, até vendo matematicamente, vê que é possível o Avaí permanecer desde que faça esses resultados. Daqui para frente, quem tu acha que tem essa característica de puxar o time, fazer o time reagir? Quem tu acha que seria possível isso? Eu acho que, na minha opinião, é o capitão do time, né? O líder ali para puxar a equipe, os jogadores para junto dele, né? Para que ele saia dessa situação. Eu acho que a pessoa que é um capitão tem que ser um líder também. Então tem que ter essa disposição de trazer o seu time, a sua equipe para junto, para que possa... Não só capitão dentro de campo durante o jogo, né? Fora de campo, ter essa disposição de estar puxando eles para ter essa força de vontade que o que está faltando mesmo é no O Avaí pode ser rebaixado, assim como qualquer outro time, né? Mas, volto a frisar aquilo. Em alguns momentos, em alguns jogos que eu assisti do Avaí, eu vejo os jogadores de uma forma muito tranquila dentro de campo. Uma postura muito abaixo. Parece que está tudo certo. Isso, não tem uma postura assim Não. de competitividade, assim, de querer ganhar, de raça e tudo mais. Eu acho que eles estão muito, muito leves, assim. Precisa mais dessa força de vontade mesmo. Exatamente. Deixar um grande abraço aqui para a Supplies Informática, nossa parceira aqui do programa. Uma empresa que completa a sua empresa. Algumas pessoas têm perguntado para mim o que a Supplies faz, né? A Supplies, ela vende material de escritório, ela vende materiais, suprimentos de informática e também ela faz com que você tenha mais foco no seu negócio, principalmente no produto que eles têm, que é a locação de impressora. Você está gastando muito, tem problemas de reposição de suprimentos, liga ali para a Supplies e faça a cotação e vê que vale muito a pena você ter foco no seu negócio, você reduzir o seu custo, né? E aí isso é questões de administração bem básicas, você vai ver que vale muito a pena. Vamos estar passando agora para o Figueirense. Figueirense que, embora seus salários tenham sido quitados, ou quitados não, uma parte tenha sido pago, a torcida esperava que o time fizesse a reação, né? Pagou hoje, joga bem amanhã. Tu que era essa da área da psicologia, é bem assim que funciona, Lu? Não, é difícil, né? Todo mundo sabe que o psicológico das pessoas demora, né, para reagir, assim. Porque o Figueirense veio numa decadência, né? Ele estava jogando bem, mesmo com toda a crise financeira e tudo mais que estava ocorrendo, né? A gente lembra que ele sempre estava vencendo e tudo mais e veio caindo. Primeiro jogo, após a parada para a Copa América, o Figueirense era o 6º colocado a 2 pontos do G4. Isso, então ele estava bem posicionado, né? Então foi, com certeza, vai afetando, né? Começou ali tudo bem, começou a ter todas essas crises aí e afeta todo mundo, né? E foi decaindo, tanto que agora está numa situação bem complicada, né? Quase na zona de rebaixamento. Não, o Figueirense hoje está dentro da zona de rebaixamento. Ele é o 17º, é o primeiro time, é o time que abre a zona do rebaixamento. Então tá complicado, né? Então agora para voltar essa situação, talvez demore um pouquinho assim, mas eles não podem demorar muito tempo, né? Porque se demorar, o perigo é mesmo cair para a Série C, né? E quem é torcedor não quer isso, né? Vamos aos fatos, né? O Vinícius Eutrópio assume o time após a saída do Emerson Maria. E aí vem a sequência de dias muito conturbados no Figueirense. Foram dias que os jogadores, o elenco, todo o elenco do Figueirense, jogadores profissionais, jogadores da base,
fizeram aquela movimentação de greve, inclusive tendo o WO. Após isso, houve aquele acerto financeiro, foram pagos pendências que estavam muito atrasadas, e aí surge alguns fatos, né? Alguns jogadores pedindo para sair, alguns jogadores já saíram, né? O Júlio Rucho saiu, Alemão Teixeira saiu, a chegada de jogadores do Atlético Paranaense, teve a chegada do Everton Santos. O que aconteceu? Jogadores chegaram numa condição física muito distintas uma dos outros, né? Já vinha aquele elenco que estava ali, já vinha naquela batida, naquele ritmo, houve o ingresso dessas pessoas, desses novos atletas, e eles não têm esse mesmo ritmo de jogo, essa mesma pegada desses jogadores que vinham já treinando no Figueirense. Isso também faz diferença? Não, sim, com certeza, né? Fisicamente, assim, a mesma coisa, a gente, né, não é nenhum atleta, né? Mas a gente começar a querer fazer uma competição, a gente vai ter que ter um preparo físico, né? Para competir, que seja uma corrida. E quem vem sem esse preparo, sem disputando campeonato, sem estar treinando fisicamente todos os dias ali, faz muita diferença, né? Para disputar um jogo. Ainda mais um jogo que a gente sabe que série B não é fácil, né? É só jogos difíceis, né? Pega equipes boas, bem qualificadas e tem que estar sempre treinando para estar sempre em alto nível. Para alguns torcedores, o Figueirense entrou pela primeira vez na competição na zona de rebaixamento. Inclusive eu falei isso aqui semana passada, né? O Figueirense está abandonado, não se vê o presidente da empresa que administra o futebol está fazendo a gestão nesse momento, não vejo. A comunicação do Figueirense com o seu sócio, com os seus patrocinadores, com os seus torcedores, ela inexiste, é muito ruim a comunicação do Figueirense. Não é à toa que a gente vê um certo abandono, inclusive até por parte da torcida do Figueirense, tendo 2, 3 mil pessoas no jogo do Figueirense. O conselho puxando para um lado, a empresa puxando para o outro, os jogadores não sabendo o que faz dentro de campo. Vejo o Vinícius Eutrópio até às vezes como alguém tentando levar o barco do Figueirense para algum rumo, mas sem saber qual o seu norte. Né? Eu vejo o Vinícius Eutrópio, eu conversei com ele poucos dias atrás, né? E relatei isso também. Parece que eles estão deixando nessa situação para colocar a culpa no Vinícius Eutrópio, né? Essa é a percepção que eu tenho. Eu, inclusive, disse isso aí para ele também. Então, eu vejo o Figueirense hoje completamente sem rumo, e aí é o que mora o perigo. Porque o rumo do Figueirense está traçado, entrou na zona de rebaixamento, e eu concordo com alguns torcedores que para o Figueirense sair dessa situação, a coisa vai ter que dar uma certa engrenada, e eu hoje não vejo isso possível de acontecer, né? Serão jogos difíceis as próximas rodadas para o Figueirense, então realmente eu vejo um futuro bem tenebroso para o torcedor do Figueirense. É uma pena, né? A gente vê um clube assim, né? Uma história que tem o Figueirense, quase centenário, está passando por uma situação como essa, né, imagina um presidente que é vamos supor, o líder assim na instituição figueirense, não vir falar com o seu torcedor e tudo mais, deixando tudo às escuras, né, sem saber o que está acontecendo, né. É complicado e a gente tem que torcer para que o Figueirense e os atletas e tudo mais voltem a melhorar, sim, porque se não acontecer, tem grandes chances então do Figueirense ir para a Série C. Assim, eu também não sei qual Antes de a gente falar um pouquinho do Figueirense São Bento Figueirense, só para ter uma perspectiva, né? O Figueirense tem 22 pontos, e eu vou fazer o cálculo aqui, o Figueirense permanecer na Série B. Embora alguns dirigentes, eu vou citar nome aqui, o Antônio Lopes, dizer que o Figueirense vai em busca do acesso, eu vou dizer pelo que eu estou vendo hoje aqui, tá? Figueirense dentro da zona de rebaixamento com 22 pontos. O Figueirense permanecer, isso foi a 21ª rodada, serão mais 17 jogos, né? São 17 jogos.
Figueirense precisa fazer 24 pontos. 24 pontos, estaria com 6, né? 46, estaria aí dentro dos 45 pontos que a gente faz o cálculo também. Para permanecer. Para permanecer. Então são 8 vitórias. 8 vitórias o Figueirense precisa para fazer esses 24 pontos. Né? Faltando De 17 17 rodadas. Então eu vejo realmente um futuro aí breve do Figueirense, bem tenebroso, e o torcedor anda bem preocupado. Tu assistiu o jogo São Bento e Figueirense? Não assisti, só Não perdesse nada. assisti alguns momentos só. Não perdesse nada, foi um jogo terrível, ruim de assistir, e realmente ali serviu para todo mundo que gosta de futebol, para ver o que não se deve ser feito. O time de São Bento ele é ruim ofensivamente, não vou tirar aqui os méritos do goleiro Vidotto nas defesas que ele fez, tanto que ele errou em 2 oportunidades e conseguiu corrigir a tempo, né? E o Figueirense só não perdeu essa partida em função da atuação do Vidotto. Mas o time de São Bento ele é muito fraco ofensivamente, os seus laterais deram um banho de bola, tanto no Cauê, que era o lateral direito, tanto no Wellington, que era o lateral esquerdo, improvisado um zagueiro, duro demais para jogar na lateral. O Figueirense foi amplamente dominado no seu primeiro tempo. No segundo tempo, o Figueirense até conseguiu dar uma equilibrada, mas equilibrou por baixo, criou uma oportunidade, um chute a gol, nada além disso. O Figueirense, meio de campo, ele está muito travado, Betinho, Zé Antônio e Tony. Acho que tem que haver uma modificação, não tem nada contra esses atletas. Né? O pessoal anda pegando no pé do Zé Antônio porque foi o porta-voz, tudo, mas eu acho que ele precisa mudar. Primeiro, para até mesmo poder dar uma resposta ao torcedor, com que ele vem cobrando demais, dar mais mobilidade para o seu meio de campo, fazer com que o Figueirense crie mais jogadas, mais oportunidades. Eu inclusive, até esqueci de perguntar isso para a assessoria de imprensa do Figueirense e para o Vinícius Eutrópio. Por que o Matheus Lucas, que na minha opinião é o melhor centroavante, nem no banco está ficando? No banco tá, né? Pois é, complicado a gente não saber, né? Não vou aqui também... Foi um dos destaques, né, do Catarinense? Pois é um dos artilheiros do time no momento. Não vejo mais o Matheus Lucas estar participando dos jogos, não sei se está machucado, a Figueirense está muito fechado, mas é um grande questionamento que eu tenho. Por que ele não está jogando no Figueirense? O Andrigo, por que está no banco de reservas? É um jogador de mobilidade, é um jogador de criação, e o Figueirense está precisando disso. O porquê a insistência de Rafael Max como centroavante? Eu vejo o Rafael, talvez tenha uma recomendação do Vinícius Eutrópio, por que o Rafael Max cai tanto para os lados, não dando ao... Para ficar mais central ali no... São coisas que realmente eu não entendo aqui. Receberam salário, esqueceram do futebol, tá dizendo o Alisson. O Jandir, parabéns pelo programa. Deixar um grande abraço pro meu amigo aqui, o Galdério. Dá uma conversada aí, para nós ter um programa gauchesco aqui. Pode mandar mensagem. A Fabiana lá do Belém do Pará, show de bola. Estamos aqui falando sobre futebol catarinense. Vou falar um pouquinho da Série A. O que aconteceu com o Cruzeiro, Luana? Levou de 4. De bicampeão da Copa do Brasil. Finalista agora, né? Ele jogou, tava... Semifinalista da Copa do Brasil desse ano. Sim. Desaprendeu? Desandou o negócio lá? Não sei o que está acontecendo lá. Tá uma crise, né, lá no Cruzeiro. Tá difícil lá. Perdeu em casa de 4. O Rogério Ceni recém assumiu. Dá uma declaração daquela de vergonha, das coisas têm que mudar. Se eu for permanecer aqui, aí eu achei num tom assim de vou largar o barco. E o jogador também, né, meio que cutucando ele, então tá uma coisa meio escancararam o desafeto dentro do vestiário, né? Isso, entre jogador e treinador, então tá... Quem foi o... Thiago Neves. Thiago Neves, Não gostou muito da atuação, né, dele, das pessoas, dos atletas que ele colocou, né, pra disputar. Mas tá bem complicada a situação. Qual foi a surpresa para ti nessa rodada dessa Série A? Positivamente? Isso. Dessa rodada. Nessa rodada. Olha... Deixa eu lembrar.
Eu vou pegar aqui a classificação só para tu ver aqui. Lembrar, né, que a Chapecoense, né, perdeu do CSA. Perdeu do CSA, que era um adversário direto. Direto, né? Flamengo tem time mesmo para ser campeão, tu acha que... Acho que tem, sim. Tá jogando um bom futebol, né, pelos jogos que eu tenho acompanhado. Estou acompanhando os jogos do Flamengo. E eu acredito que é bem difícil. Acho que alguém tirar o título do Flamengo, tá? Mano Menezes no Corinthians. No Corinthians, no Palmeiras. Ele era ia no dizer, não, mas... Até eu errei aqui. No Palmeiras? No Palmeiras. Nossa, foi uma furada, né? Tu acha? Eu acho, não... Eu vou botar aqui, ó. Vasco, Cruzeiro, Fluminense, CSA, Chapecoense e Avaí, para mim são os times que irão estar brigando, até o Goiás também, estarão brigando contra o rebaixamento. Contra o rebaixamento, né? Fluminense, 15 pontos. O Fluminense tá feio, né? Tá bem complicada a situação do Fluminense. Tem um meu amigo lá... Já estão chamando os advogados aí, né? Só lembrando que ainda tem mais um jogo. Essa foi a anterior, né? Tem mais a rodada... Não, essa foi a rodada de domingo. Essa não, foi... a outra, hein? Vamos ver aqui, ó. Aí, ó. Não, foi mais uma ainda. Porque tem um jogo atrasado, né? É a 18ª. É aqui. Não, e o Corinthians, né, ganhando de 2-0, ainda recebeu um empate com um golaço, né, como que é, um gol olímpico. Muito bonito, olímpico, muito bonito o gol. A última rodada da Série A vamos ter Flamengo e Santos. Nossa, vai ser decisão, um jogão, que né? é Primeiro e segundo segunda. lugar. Se o Santos ganha, ultrapassa o Flamengo. Se o Flamengo ganha, Se abre distancia. vantagem. Então vai ser um grande jogão, né? Sábado, dia 14, às 17 horas. Não vai passar, será na TV fechada? Deve ser do Sport TV. É. Palmeiras e Cruzeiro, Mano Menezes se encontrando no seu antigo time. Chapecoense e Vasco. Isso aqui é pra Chapecoense ganhar, né? Tem que ganhar, essa é a obrigação da Chapecoense ganhar. Atlético Paranaense e Avaí, domingo, 11 horas da manhã. A gente sabe que lá é difícil, né? É difícil. O Atlético é um time forte, bem entrosado, e para ganhar dentro lá da arena deles é complicado. E a Série B, Luana? A Série B tem o Bragantino como líder. Líder, né? Difícil também, acho que... O Sport ganhou, né? Ganhou, verdade, ganhou. Ganhou, isso aqui. Vou abrir a tabela aqui. Para nós encerrar o programa, então, tá falando um pouquinho sobre a Série B, que tem então o Figueirense na zona de rebaixamento, né? Atlético Goianiense. Então foi uma surpresa, né? 37 pontos. Segundo lugar. O Sport se Terceiro. firmando e entrando no G4. Cada vez subindo cada vez mais. Só para lembrar, né, no início do campeonato, o Sport era um dos lanternas da competição, né? Cuiabá fazendo uma grande competição, Ponte Preta e CRB, o América subindo bastante, Londrina, Vitória, aqui do 15º... E o Vitória, né, que várias vezes na lanterna, agora deu uma respirada. Criciúma, Oeste, Figueirense, Vila Nova, São Bento e Guarani, para mim são os times que estarão brigando para não serem rebaixados para a Série C. Quem tu acha que vai? 19, 20, Guarani. Pelo que eu vi jogar São Bento, não acredito que São Bento consiga, tem que qualificar muito para poder conquistar algo. Aí desses outros aí, agora não sei, assim, tomara que não sejam os dois catarinenses, né? Amanhã já vamos ter rodada, CRB e Brasil de Pelotas. América e Criciúma, jogo importante aqui, né? O América tá em? O América é um pouquinho acima do Criciúma. Botafogo e São Bento, Oeste e Operário, Londrina e Curitiba, Vitória e Guarani, jogo importante para o Figueirense. Botafogo e São Paulo que deu uma decaída, né? Tava ali sempre na... Paraná, Figueirense e Sport no domingo às 16 horas no estádio Orlando Scarpelli. Esse jogo importante para o Figueirense, então ficar de olho no sábado. Vitória e Guarani, seria importante um empate aí para esses dois times, né? O Vila Nova joga com quem? Vila Nova e Ponte Preta.
situação nada fácil do Figueirense, né? Pois é, tá complicado. Mais um grande abraço pro pessoal aí, Luana. Aproveita, pessoal Mandar lá. um abraço então pro pessoal de Belém, né, que tá participando aí, pras minhas colegas ali. Luiz Felipe, beijo, Luana. Oi, Luiz. O Luiz é um meu amigo que joga lá no Sporting de Portugal. Ah, legal. No time do Cristiano Ronaldo, então estão com tudo, né, no campeonato. Acho que estão até em primeiro, na frente do Porto e do Benfica, e ele está sendo um dos artilheiros, né, do Quando ele time. vem, traz ele aí, Luana. Ô, Luiz, quando eu vim, então, pro final do ano, vem aqui pro programa, né? Um beijo. É isso aí, pessoal. Vamos ficando aqui com o programa Na Cara do Gol. É uma pena, a gente vem convidando tanto Figueirense e Avaí para estarem aqui com a gente, debatendo, falando com vocês. Mas eles estão... Mas ninguém quer falar. Ninguém quer falar nesse momento, né? Não. Mas na hora de pegar o avião para assistir o jogo lá em Brasília, tava assim, ó. Tava cheio. Tava assim, era dirigente, olha, quem podia mais ir para Brasília para assistir esse jogo? Só não deram uma passagem pra Argentina. É. Não. É brincadeira. Mas é isso aí, pessoal. Então, um grande abraço a todos. Segunda-feira que vem temos mais Na Cara do Gol. Acompanhe nossos programas de amanhã. Nós vamos ter Dica para Divas, vamos ter Saúde em Foco e também Encontro Marcado amanhã aqui pela Web TV Play. Um grande abraço, Boa até a noite. próxima.